Pessoal, então, assim, primeiro, é uma honra estar aqui junto com vocês. Obrigado pela oportunidade aí. E, assim, até a gente fez um comentário aqui, você fez também, Tânia. Quantas mulheres tem aqui? Eu acho que vocês estão fazendo esse papel, que já estão nesses cargos de liderança, assumindo esse papel, estão inspirando muita gente para a gente poder ver, assim, tantas mulheres hoje aqui na plateia também. É bem bacana e no evento também. Então, parabéns a todas as mulheres que estão mudando todo esse cenário que a gente tinha antigamente. Bom, o tema que a gente está tratando aqui não tinha nada melhor para poder falar, né? A gente tem dois dos principais temas que estão sendo discutidos hoje, quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial generativa. Então, como que a inteligência artificial está mudando o nosso mundo, né? O impacto que isso está tendo em todas as coisas que a gente faz. E a semana não seria melhor para poder discutir sobre a busca da verdade. Como realmente a tecnologia vai poder nos auxiliar e como preparar essa tecnologia para poder nos auxiliar nessa busca pela informação correta. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para vocês não poderia ser diferente. Como que vocês enxergam o papel da tecnologia, em específico da inteligência artificial, para poder mitigar todo esse problema de informações falsas que a gente tem hoje dentro do mundo inteiro, que é tão complexo? Bom, é um prazer estar aqui, participar com os colegas aqui dessa mesa e ver essa galera feminina, nós tomando esse espaço na área de tecnologia. Muito bom. Eu acho que o papel é muito importante. A inteligência artificial é uma ferramenta super poderosa. E ela, como tecnologia, deveria ser usada exatamente para a gente tentar lutar contra a desinformação, identificar se é uma fake news. Existem vários movimentos e várias pesquisas nesse sentido. Eu oriento 2 alunos de doutorado nesse tema, que a tecnologia pode nos ajudar para isso, identificar. Também a tecnologia pode nos ajudar a formar melhor os nossos alunos e a nossa sociedade para que elas tenham uma visão mais crítica, para que a gente exercite mais ao nosso raciocínio, a nossa análise crítica, para sempre desconfiar de um resultado. Então, aqui, eu tenho certeza que todos aqui já usaram o ChatGPT, tá? É uma gracinha. O menino fala que é um espetáculo. Mas tem uma coisa que nós temos que ter uma análise crítica para que ele não nos engane na informação que ele está gerando, tá? E aqui eu vou falar uma coisa que vai provocar a Tânia. O ChatGPT, o que ele gera não é inteligente, né? Ele não é como nós. O processamento dele é diferente. E a gente tem que ter essa noção. Porque ele fala um português bonitinho, um inglês maravilhoso, e até me traduz para chinês, a gente fica achando assim, caramba, se ele sabe, se ele dominou a linguagem, que é uma coisa que a gente custa décadas para pegar, então ele é inteligente que nem a gente. Ele tem um outro tipo de inteligência, que eu diria uma inteligência acessória, tá? Mas agora que eu provoquei, a Tânia vai responder. Bom, eu começo reforçando a importância dos atributos do humano. A inteligência artificial está aqui para servir o humano. E uma coisa que vai fazer a gente diferenciar o certo, o errado, o bem do mal, quer que seja, é a análise crítica. Então, quando a gente pensa em educação, a gente sempre pensa em levar na escola uma grade curricular de hard skills. A gente tem que trabalhar alguns soft skills, até com maior intensidade. E análise crítica e capacidade criativa é o que vai diferenciar nós, humanos, no trabalho do futuro. Porque a inteligência artificial, ela não é mais inteligente do que eu, isso é verdade, mas ela pode fazer muito mais tarefas repetitivas do que eu. Algumas que cansam, eu não vou conseguir ver a olho nu, não são perceptíveis, ou que são tão repetitivas que são cansativas. Então, atividades de risco, atividades de monitoramento de enfermos. Então, tem uma infinidade de aplicações que não o ChatGPT, mas que o GPT, a linguagem, o IA generativo,
é a melhor opção. E tem outras aplicações que não é nem o IA generativo, são outras formas de IA, podem ser a melhor opção. O que eu vejo, o IA ele chega para endereçar grandes problemas da humanidade. Eu posso hoje, com o IA, mais conectividade e mais realidade mista, levar saúde para todos os cantos deste país. Eu posso levar educação para todos, educação de qualidade, gente, para todos os cantos desse país. Eu posso operar uma pessoa à distância. Eu posso operar uma mina remotamente. Eu posso ser muito mais produtivo, eu posso criar hiperpersonalização. Então, de uma experiência de um cliente. Então, eu posso fazer coisas incríveis. E aí, quando vai olhando para os desafios do planeta e da sociedade, pensando bem nos objetivos de desenvolvimento sustentável, e são 17 objetivos para entregarem, são 3 entregáveis até 2030, que nós não vamos ser capazes de cumprir. Um que é evitar o aquecimento global, o outro eliminar as desigualdades e acabar com a pobreza. A gente não tem ainda a solução para isso. E a inteligência artificial pode sim ser respostas ou trazer respostas para esses problemas complexos. Só que toda a tecnologia que foi desenvolvida até hoje pelo humano, ela foi desenvolvida para um propósito, para um impacto, e o humano do mal usou a tecnologia, e eu cito o avião, que o avião não foi desenhado para jogar bombas, né, em outros países, e aí você vê um ser iluminado ou sem luz, vai lá e joga o avião como uma arma de guerra. Então, várias tecnologias que são criadas para o bem, elas são usadas para o bem e para o mal. Então, como que a gente vai tratar isso? E aí você vê, tem o caso da fake news, mas tem o caso da cibersegurança, o caso do roubo de identidade, essas fraudes bancárias. A gente precisa aí aplicar ainda mais IA também na prevenção. Então, a gente trabalha, aí um exemplo que a Microsoft está disponibilizando, a gente tem uma ferramenta, então a gente tem IA para jogar para todos nós usarmos. E aí, com a IA, eu vou gerar um vídeo falso da Tânia aqui, falando que não existe aquecimento global. Então, eu vou fazer um discurso negacionista, não sou eu. Quem me conhece vai falar, não, tem alguma coisa errada. Mas vocês vão ver a Tânia mexendo a boquinha, com a voz da Tânia rouca, fazendo um discurso negacionista. Como que eu vou me certificar que aquilo é verdade, né? Então, primeiro, vamos buscar as fontes, vamos conferir as fontes, vamos usar a nossa análise crítica. Mas aí a Microsoft gera IA para combater o mau uso da IA. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Video Authenticator, e eu vou colocar meu vídeo lá e ele vai ser certificado para falar, esse vídeo foi manipulado. A gente tem confirmação de conteúdo. Então, eu certifico que meu conteúdo que está na web, ele é original. E aí, eu como uma pessoa que vou buscar conteúdo, eu vou buscar conteúdos originais. E assim por diante. Então, eu acho que aqui é nosso dever também como sociedade entender o que está acontecendo para a gente exigir uma contrapartida. Não só do Big Techs, mas também do governo, com leis. E o LGPD é resultado disso, gente. Trabalhar com privacidade de dados levou anos. Mas aí, setor público e privado colaborando para a gente lançar a LGPD. Vamos ver se a gente melhora a PL que está aqui e vamos fazer uma lei que sim sirva de proteção para a gente, mas que também não impeça o desenvolvimento da tecnologia, porque eu comparo isso a queimar livros na Idade Média, né? Então, eu estou totalmente contra queimar livros até hoje, nem o livro digital e muito menos de papel, que eu amo. Então, eu acho que a gente tem que buscar aqui, como empresa, e a gente trabalha em parceria com o setor público e com a sociedade civil na construção de políticas públicas, e aí eu crio IA, muitas vezes, para combater IA. E nós estamos também, só para terminar, investindo em várias startups de impacto social. E uma que a gente investiu e participou de um hackathon recentemente na Europa, chama Agência Boris. É uma jornalista e cientista de dados, e ela faz curadoria de estudos científicos para fornecer para jornalistas, para garantir a autenticidade dos estudos, garantir a fonte. Então, e a gente empoderou essa agência, porque ela fazia isso de uma forma manual, e a gente está usando IA para que ela seja escalável. Então, é a IA empoderando a IA. Alô?
Oi, gente, é um prazer também estar aqui nesse painel incrível para falar de um tema que eu amo, porque eu sou jornalista de formação, então quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial generativa no combate à desinformação, né, vocês devem ter acompanhado ontem, né, a gente estava nessa discussão sobre o PL das fake news, né, um instrumento então do governo para regulamentar, especialmente com plataformas e redes sociais, como que a gente combate a desinformação. E aí eu acho que a gente falou, acho que todas as minhas colegas aqui falaram da importância da gente pensar de maneira crítica, né? E eu faço esse convite aqui porque eu acho que a gente está nessa maior conferência, né, de tecnologia do mundo. Acho que 80% dos painéis aí da Tayana estão falando sobre inteligência artificial e a gente foca muito nas tecnologias, né? Mas até a pergunta assim, como a inteligência artificial pode ajudar? E aí é importante a gente pensar que as tecnologias, né, assim como a inteligência artificial, são tecnologias, são ferramentas. Então o uso depende de quem está produzindo. Então é fundamental a gente perguntar quem que vai poder nos ajudar, né, a utilizar a tecnologia para o combate à desinformação, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Se essa pauta não tiver entre as pessoas que produzem tecnologia, a gente vai ter o oposto. A gente vai ter tecnologias que podem ser utilizadas, e já estão algumas delas, né, sendo utilizadas para aprofundar a desigualdade, para gerar desinformação, para disseminar fake news, né? E a gente já sabe os efeitos que isso traz, né, para a humanidade, para a democracia, para a nossa saúde, enfim. A gente acabou de sair de uma pandemia, né, e todas as questões anti-vax, né, que surgiram e foram reforçadas por esses mecanismos. E aí eu acho que só para trazer alguns tópicos, né, dentro do que o Diego trouxe, acho que dentro um primeiro ponto do ChatGPT, que é essa, né, todo mundo, eu tenho uma amiga que usa o ChatGPT para interpretar os sonhos dela. Ela fala, olha, haja como um analista junguiano e comente aqui este meu sonho. E parece que a gente está falando com uma pessoa, né? Então é importante a gente ter essa consciência crítica de entender, como a Cristina falou, que se trata de um modelo matemático. Ele fala de maneira muito propriedade e muitas vezes tem informações super corretas, mas a regra de ouro é desconfie. Até porque o chat ainda não cita fontes, né? E tem casos que a gente chama das alucinações, né, Tânia? Estou aqui falando com a dona do negócio aqui. Mas que são informações ditas com uma propriedade, assim, uma eloquência, né? Que semanticamente faz muito sentido, mas são informações falsas, são informações de fontes que não existem. Então, se a gente não tem essa capacidade crítica de desconfiar, a gente acaba, né, acreditando ali que há uma consciência da inteligência artificial, que ela vai dominar o mundo, que ela vai acabar com a humanidade. Calma, gente, não é para pânico, mas é sim importante pensar de maneira crítica, né, sobre como essas inteligências artificiais estão sendo utilizadas. Acho que vocês acompanharam o caso da foto do Papa Fashion, né, que saiu nas notícias, olha o Papa, que foi gerado, né, pelo Midjourney, uma inteligência artificial também. Então é muito importante que a gente tenha essa capacidade de desconfiar, né, e de olhar de maneira crítica, e aí eu concordo com a Tânia, né, de usar de maneira inteligente as inteligências artificiais, né, para que tarefas que faz sentido e para que tarefas não faz. E aí, só para fechar, acho que quando a gente fala de combate à desinformação, é muito difícil uma inteligência artificial hoje conseguir dizer isso é verdade ou não. A gente mesmo, né, se eu te falar uma informação, você não tem, se você não checa, se você não tem, né, outros recursos, é muito complexo, assim, não é tão binário assim. Então, tem muitos pesquisadores, né, inclusive Bianca Ximenes, uma pesquisadora brasileira incrível, que fez um doutorado nisso, a gente super conversou sobre esses temas essa semana, e ela trouxe, a gente precisa colocar os seres humanos no loop, né, the human in the loop, que é esse conceito de, sim, podemos usar a inteligência artificial para nos apoiar, mas tem que sempre ter um ser humano para justamente garantir essa utilização dessas inteligências, para que elas sigam princípios éticos, né, e não o contrário. Legal. E até eu faço uma analogia, sempre quando fala de desconfiar, né? Se a gente usar esses aplicativos de navegação que a gente usa para poder chegar de um lugar a outro, né? Muitas vezes a gente olha aquela rota e fala, nossa, essa rota não está parecendo legal. E muitas vezes a gente está certo, o aplicativo está errado, porque realmente existe, tem que ter essa desconfiança, sim, e eu acho que para a inteligência artificial não vai ser diferente. Agora, tem uma pergunta, a gente tem pouco tempo. A pergunta eu sei que vai ser difícil, mas assim, eu acho que falar brevemente sobre como que vocês imaginam que, assim, esses algoritmos que a gente vai utilizar para combater a desinformação, como é que a gente evita o viés nele? Porque a gente sabe que, assim, a gente está falando de treinar realmente, mas tem um componente humano. E hoje o componente humano ele ainda é muito carregado de vieses. Então, como é que a gente vai evitar que isso aconteça treinando esses algoritmos para combater? Posso começar? Que aí eu vou usar a boa prática que a gente tem. A Microsoft, em 2017, a gente percebeu
que o algoritmo podia tomar um caminho errado. E foi numa sala de bate-papo que a Cortana entrou e a sala começou a tomar um rumo racista. E aí o algoritmo aprende pela repetição e muitas palavras racistas, ela se comportou de forma racista. A gente tirou ela do ar e falou, opa, não está legal. Então, como que eu educo a IA de forma diferente? E foi aí que saiu o manifesto da Microsoft sobre IA, lançamos os princípios de IA, que aí é justiça, que é imparcialidade, segurança de dados, confiabilidade, transparência, inclusão e responsabilidade, e criamos um manual de padrão de IA. E esse manual foi criado, manual de padrão de desenvolvimento de IA responsável. E ele foi criado pelos nossos pesquisadores, mas por um comitê de ética que nós criamos. E esse comitê de ética estava plugado na área de pesquisa e desenvolvimento, analisando cada lançamento da Microsoft. E fazia todo, desde o pré-lançamento, uma discussão do porquê essa tecnologia, qual o impacto, é para o bem, vai ser assim, quem vai usar, e como que eu crio proteções para que ela seja usada de forma correta. E aí, como que você conseguiu também fazer com que esse time fosse efetivo? Tanto o time de desenvolvimento quanto o comitê de ética são times multidisciplinares. Então, não são só engenheiros. Então, tem engenheiros, tem sociólogos, tem cientistas, tem pessoas da sociedade civil, branco, tem preto, tem todo tipo de pessoas com deficiência. E aí a gente começa a desenvolver produtos específicos e a gente consegue criar proteções. Uma coisa que não é o lado aí, o uso bacana da IA e o uso bacana da tecnologia, foi um lançamento que a gente fez a semana passada de um game, que é um game de corrida de carros para cegos. O cego faz parte, uma pessoa cega faz parte do nosso grupo de desenvolvimento. E ele sempre quis fazer uma corrida de carro e ganhar uma corrida de carro. E ele falou, poder fechar uma volta sem bater foi libertador. Então é isso que a gente vê a IA. Mas para ter esse insight, eu tinha que ter uma pessoa cega dentro da equipe de desenvolvimento. Então, gente, diversidade e inclusão, que é um imperativo de negócio, é um imperativo para a gente ser responsável no uso de tecnologia. Porque a gente sempre vai ter uma visão do diferente. E para tecnologias que a gente acha que tenha risco, aí a gente tem que colocar mais supervisão e tem que ser mais duro com a regulamentação. E aí, por exemplo, o reconhecimento facial é uma que a Microsoft é super vocal, porque infelizmente a gente só viu o mau uso do reconhecimento facial até hoje, exacerbando preconceitos. Legal. Obrigado. Eu só completando, eu acho que só a autorregulação não é suficiente. Então, por exemplo, não sei se está dando para ouvir, mas então, por exemplo, o fato de ter uma equipe multidisciplinar olhando os vários ângulos é muito importante para você tentar verificar. É uma atitude boa da empresa, é uma sinalização que essa é uma questão importante, mas não é suficiente. Então, eu sou fã da Rádio Novelo. Não estou fazendo propaganda, não, mas eu sou fã. E saiu uma coisa muito interessante, um podcast em que falava exatamente, nossa, como esses GPTs da vida melhoraram. Eles eram super... Se você perguntasse, me dá os 10 pesquisadores mais importantes, só saía homem. Não, agora já botou mulher. Que é o quê? Que é a participação humana dentro do treinamento desses softwares, tá? Mas também foi colocado que eles conseguiram burlar isso, porque eles pediram para criar um mundo computacional, então um mundo virtual. Então, ao invés de usar uma linguagem natural, eles pediram para o GPT da vida criar textos computacionais. E eles criaram um ambiente, e aí falaram assim, agora vamos dividir em quem é mais adequado de quem não é mais adequado. E, incrivelmente, o programa reproduziu os nossos preconceitos sem que isso tivesse sido explicitamente falado. Então, o que eu acho interessante é que, e interessante até na questão perigosa, é que está tão intrincado os nossos preconceitos, e é isso que é importante, é saber que a máquina está reproduzindo os preconceitos humanos. E ela vem sempre com
com um delay. Então, os GPTs e toda a inteligência artificial ela está sendo treinada com a sombra que a gente está deixando para trás. E a gente está mudando, graças a Deus, a gente está mudando e evoluindo. Mas as máquinas elas estão com aquele passado nosso cheio de preconceito. Então, é louvável ter todo esse empenho das empresas, mas nós temos que assumir esse papel de verificar, e se nos sentirmos, de uma certa forma, discriminados, nós temos que levantar bandeirinha. A gente tem que ter lei, temos que lutar pela regulação e temos que também ter um olho firme para, se sentirmos prejudicados, a gente atuar. Desculpa. Imagina, estamos... Gente, vocês já viram que esse papo aqui rende muito, né? Mas só para complementar, eu acho que esse papel, né, de novo, a inteligência em si ela não é boa ou ruim, né? Mas ela tem o poder de amplificar o que há de pior em nós, né? Então tem um caso clássico, né, que é do Compass, que foi um programa utilizado para apoiar juízes americanos em estabelecer penas, né, para réus, enfim, no sistema judiciário. E aí ele analisava uma série de parâmetros e falava, ó, para essa pessoa eu recomendo aqui X anos, para essa pessoa aqui eu recomendo tantos anos. E aí eles verificaram, e é isso, por instrumentos de conseguir auditar, né? Como que eu consigo olhar o resultado dessas indicações e entender se há, né, vieses ou não. E qual, para surpresa de ninguém, né, as penas que eram indicadas para a população negra eram muito mais fortes, né, mais rígidas, né, do que para pessoas brancas. Então, acho que é fundamental, imagina o perigo disso, né, de você transferir para uma inteligência artificial esse poder de decisão sem verificar. Então, de novo, é fundamental, inclusive, que para ações, né, tomadas de decisão, que falem de direitos, né, que falem sobre liberdades, a gente ter, de novo, o ser humano dentro do loop, né, dentro desse olhar, para conseguir verificar, para conseguir garantir. Então, acho que meu Deus, já acabou, como assim? Mas acho que em linhas gerais é essa, né? E eu concordo com a Cristina de que é fundamental que regulamente-se, né, esses usos, porque acho que depender também apenas da iniciativa privada, né, a gente precisa de um comitê multissetorial, assim, não só governo, mas também terceiro setor, sociedade participando desse debate, né? Eu me sinto confortável em tecnologias de reconhecimento facial utilizadas para a segurança pública, sabendo que elas também reproduzem e aprofundam racismo. Então, acho que é um debate que a gente precisa urgentemente, né, estar ligado, e acho que não é nem para colocar medo e nem para achar, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não acho que a tecnologia vai salvar a gente, não acho que ela vai destruir a humanidade, mas acho que é fundamental que a gente, como sociedade, como pessoas que pensam tecnologia, que produzem tecnologia, que a gente esteja antenado a essas questões, né, e pense de forma crítica. Eu acho que aí a gente dá a volta, né, e volta para o início do debate e começa tudo de novo. Alô, agora foi. Não, é bem bacana, e assim, o que vai ser desafiado, todo o sistema vai ser desafiado até para poder agilizar, porque a evolução não vai parar, e realmente, assim, como o sistema vai conseguir absorver isso e responder realmente de uma melhor forma para que não atrase ou que a gente propague mais esses vieses totalmente aí errados que a gente pode ter hoje. Bom, pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta. Natália, tem alguma pergunta de fora? Não? Então a gente vai direto. Gente, muito obrigado. O papo, como vocês dizem, a gente poderia ficar horas aqui discutindo. É um tema super importante, super relevante e bom de se debater agora. Eu acho que o momento ele é único realmente. Mas obrigado por vocês estarem aqui hoje. Foi ótimo.